Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de compartilhar com você, amigo telespectador, um pouco da história, do trabalho de uma instituição maravilhosa, valorosa, dedicada à causa do bem, a Casa do Vovô. Para conversar sobre a Casa do Vovô, nós temos nesta noite a alegria de receber o Vladimir Monteiro, professor, militante dedicado à Casa do Vovô desde 2009 e na presidência da Casa do Vovô desde 2014. Temos a alegria também de contar com a presença do Alex, gestor da Casa do Vovô, responsável pelas captações de recursos, relacionamento com órgãos governamentais, relacionamento com doadores, pessoas físicas e jurídicas. E temos a alegria de contar também com a presença da Tatiane Tavares, assistente social da Casa do Vovô, que atua na instituição de longa permanência para idosos, fazendo acompanhamento do idoso, dentro do seu acolhimento, priorizando os interesses e o bem-estar dos serviços sociais. Elabora acompanhamento de projetos sociais junto a setores públicos e privados. Orientação e encaminhamento. Trabalho da assistente social. Bem-vindos ao programa Visão Espírita. Vladimir, sua saudação ao nosso telespectador. Bom, quero cumprimentar todos que estão assistindo o nosso programa. Nós aqui da Casa do Vovô estamos sempre batalhando, mas um abraço a todos, né, que vão assistir uma apresentação do que é o trabalho, do que é feito dentro daquela casa. Então, nós vamos procurar mostrar a todos vocês, né, a importância da existência dessa casa, e não só dela, como as congêneres também, que existem outras casas que abrigam idosos em Ribeirão Preto. Então, essa é a importância de nós mostrarmos para vocês, né, como que é o nosso dia a dia, como que é o trabalho desenvolvido dentro daquilo ali. Tá bom, Zola? Tá ótimo. Tatiane, sua apresentação, sua saudação ao nosso telespectador. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite também aos meus amigos da Casa do Vovô que estão aí, o professor Vladimir, o Alex, para o André também, que nos convidou para participar do programa. Realmente, para a gente é muito importante a gente sempre divulgar esse trabalho, que na verdade é um trabalho de amor, né, que a gente estende aos nossos idosos. É uma casa que existe há 47 anos, a Casa do Vovô, e tem um diferencial de atender os idosos aí com maior carinho. Então, hoje a gente vai conversar e contar um pouquinho dessa história para vocês. Alex, sua saudação ao nosso telespectador. Bem-vindo, Alex. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao André por convidar a gente para poder falar um pouquinho dessa história. Eu estou à frente da instituição há 2 anos, mas eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. Como a Tatiane falou, nós completamos 47 anos e esse ano vamos completar 48 anos, com mais de 1.000 idosos atendidos, e nós somos a maior instituição de longa permanência para idoso de Ribeirão. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história, dessa instituição que faz um trabalho muito lindo aqui na cidade de Ribeirão. Vladimir, aproveitando a deixa do Alex, que falou de história, e como ele tem 2 anos da história, e você, pelas contas que eu fiz aqui, salvo engano, no erro da matemática, né, aqui, são mais de 12 anos, né?
Conta um pouco para nós essa história, um pouco da casa do vovô. Fala um pouquinho para nós como é que é e como é administrar, como é administrar na casa do vovô, uma vez que você teve a grata alegria de conviver com o fundador, com quem idealizou, com quem doou parte da sua vida para que aquela instituição esteja aí trabalhando e servindo Ribeirão Preto há 47 anos. Por favor, Vladimir. Bom, a casa do vovô, ela nasceu de um sonho. O Dr. Emanuele Gaetani, pai do Dr. Gaetani. E o Sr. Emanuele sempre teve a vontade de abrigar idosos em sua residência. E o Dr. Gaetani, acompanhando o pai, né? E o pai parece-me que já começou a abrigar esses idosos na casa dele. O doutor resolveu fazer a frente. E aí começou toda a história da casa do vovô. Aquilo ali onde nós estamos, aquele local, era uma fazenda. O doutor comprou, e ali ele começou a instalar a casa do vovô. E, é claro, sempre com doações, sempre muito trabalho. E aí veio a esposa do doutor, a dona Vera Regina, e aí os dois trabalhando, os dois montaram a casa. Eu cheguei à casa em torno de 2009, convidado pelo doutor. Cheguei na casa para conhecer, e o doutor, na época, ainda nunca me esqueço, ele me perguntou, você é espírita? E eu respondi, doutor, estou começando a acompanhar a doutrina. E ele ficou quieto. Daí uma semana ele me ligou, você não quer vir participar da reunião? E eu, assim, adentrei a casa e comecei ali a conhecer a casa. Convivi com o doutor, e o doutor Gaetani, ele sempre preservou, e isso eu também faço, porque eu aprendi com ele, a transparência da casa. Então, doutor, vocês podem ver, não existe nenhum escândalo envolvendo a casa, não existe nenhuma situação que vá denegrir a imagem da casa. Isso, para nós, é ponto de honra. Isso é ponto de honra, porque isso é um legado que o doutor nos deixou. Ele nos deixou e nós temos aí, no caso, que manter esse legado. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. E aí nós começamos a militar. Eu entrei ali na diretoria, diretor de eventos. Então, os eventos da casa ficavam todos, ali para que eu pudesse organizar. E ali nós fomos caminhando juntos. Mas nós tínhamos um anjo da guarda, que se chamava Dr. Gaetani. E o Dr. Gaetani, com boas relações em Ribeirão Preto, ele conseguia manter aquela casa a custo de doações. Então, nós não nos preocupávamos muito com a parte financeira, sabedores que o nosso anjo da guarda sempre iria resolver. Mas sabemos que um dia todos nós vamos voltar para o mundo espiritual. E assim o doutor o fez. Resolveu voltar ao mundo espiritual. E aí nós assumimos a presidência da casa. Então imaginem vocês, eu não tendo nenhuma experiência em termos administrativos, eu sou professor de química, trabalho na área de química, não sou administrador de nada, tendo que administrar uma casa. Naquela época nós tínhamos em torno de 50 idosos na casa. E aí eu comecei a minha caminhada administrando a casa. Só que tem um detalhe, e isso eu sempre quero enaltecer para todos, tá? Nós tivemos uma ajuda muito grande da mentoria aqui do SEB. O SEB, ele abriu uma mentoria onde ele procurou ajudar as entidades. E eles selecionaram 22 entidades para que fizéssemos curso. Tanto é o Alex, que aí está, a Tatiane, que aí está, todos eles participaram de cursos lá. E eu fiz o curso de administração. E comecei a implantar aquilo que nós aprendemos lá. E olha, isso foi de grande valia. Porque aí nós vimos, como que é administrar uma casa. Hoje, com 85 idosos, se eu errar, a Tatiane depois me corrige, 95 funcionários, esta casa que nós administramos. Nós temos um custo anual estimado, esse ano 2021, de 4.700.000. E aí que está o nosso grande problema, arrumar esse dinheiro. Mas durante o programa vocês vão ver como que nós vamos sobrevivendo.
Tá? Isso, né, nós não vou colocar agora a cargo do Alex. O Alex que é o responsável por essa parte, né? Uma das partes que ele responde por isso, tá? Mas administrar a casa, tá? Eu pego toda essa parte. Como o fardo ficou assim muito pesado, bem, minha esposa, a Helena, e a Helena hoje administra a parte relacionada às ações humanas na casa. Então, todos os problemas que aparecem com relação a funcionários, todos os problemas desse teor, porque eu ficava sobrecarregado. A Helena assumiu toda a parte da nutrição junto à nutricionista, a Helena assumiu, está com ela também. Então, ela é o meu braço direito lá dentro, porque ela me ajuda, ela me auxilia, tá? Porque nós dividimos. E eu fico com a parte administrativa, né? Então, aí, toda a parte onde nós temos que tratar de situações mais, vamos dizer assim, mais graves da casa, aí parte de compras, parte financeira, parte eu coloquei, né, sob minha guarda. Porque realmente a nossa maior preocupação é a parte financeira. Vocês todos sabem, tá? Nós temos que manter a casa. E lá o tratamento é VIP, como a Tatiane depois vai descrever também. É um tratamento VIP para os idosos. Tanto é, senhores, que nós temos aí uma fila, e a Tatiane vai confirmar, em torno de 300 idosos pleiteando vaga. E nós não temos, a casa está completa. A casa está completa. Então, o que a gente vai procurar fazer, o que nós procuramos fazer na nossa administração, é exatamente isso. É o melhor para os idosos, em termos de alimentação, em termos de atendimento. Isso é o que nós procuramos. E isso é o legado que o doutor me deixou. O doutor me deixou esse legado e é isso que eu procuro seguir sempre, sempre. Vladimir, todo o Ribeirão Preto, que os nossos amigos telespectadores escutam falar Casa do Vovô. Só que quando eles vão receber algum documento da Casa do Vovô, tem um outro nome lá. Por favor, apresente esse nome, como a instituição é conhecida, o nome da instituição. Tá? É Sociedade Espírita 5 de Setembro. Então, vamos destrinchar o nome. Sociedade Espírita, por quê? O doutor e esposa, né, comungavam a doutrina espírita. E a condição para que se possa adentrar a diretoria da casa é que a pessoa comungue a doutrina espírita. Não para os idosos, nós respeitamos todas as religiões. Isso a gente deixa bem claro a todos. É para a diretoria. Então, nós da diretoria, todos devemos comungar a doutrina espírita. Tanto é que quando eu convidei o Zola para vir fazer parte do conselho, né, deliberativo, eu já sabia que ele era espírita. Então, nem precisei fazer essa pergunta a ele. Mas as outras pessoas, eu preciso fazer, porque o doutor colocou essa condição. Por isso, Sociedade Espírita. Lá nós fazemos. Hoje está suspenso por causa da pandemia. Mas 3 vezes por semana, nós fazemos o evangelho, os idosos são convidados a participar, eles têm o livre-arbítrio. Quer participar, participa, não quer. Eu tenho evangélico lá dentro, que assiste o culto pela internet, né? Nós respeitamos todas as religiões, mas para adentrar a diretoria, tem que ser espírita. 5. Bom, aí é o óbvio, porque ela foi fundada, a pedra fundamental, dia 5 de setembro de 1973, o doutor colocou a pedra fundamental. É por isso essa data, o nome, Sociedade Espírita 5 de Setembro. Então, esse é o nome oficial. Agora, para todos, né, é a Casa do Vovô. Tá certo? Então, aí justifica-se o nome, Zola. É assim que nós justificamos o nome. Tá certo. Tatiane, a profissão que você escolheu de assistente social, ela traz praticamente ela vai lidar com as vivências das relações humanas. E por caminho profissional, ela vai ser naqueles momentos de adversidade do próximo. É aí que a assistente social aparece na adversidade do próximo. Como é lidar com os idosos? Quais são as expectativas que eles apresentam? Eles têm alguma expectativa, estando no lar, na casa do vovô,
alguns com estados de saúde muito precário, outros com limitações psíquicas. Como é que a Tatiane lida com tudo isso e como é que a casa do vovô trabalha tudo isso? Zola, muitas pessoas me perguntam, né, sobre a profissão de assistente social, se é uma profissão triste. Eu digo que não. Essa profissão, ela também me permitiu crescer como pessoa. A própria faculdade, né, que a gente faz, já tem disciplinas que tratam já do ser humano, filosofia, psicologia, antropologia. Então, a gente sempre estuda muito como lidar com o ser humano. Em particular, os idosos da casa do vovô, esse idoso, quando vai para lá, ele já vai com um perfil, né? Às vezes de algum tipo de abuso, seja financeiro, seja psicológico, seja físico. São muitas as questões que levam os idosos a serem acolhidos na casa do vovô. E muitas vezes eles chegam na expectativa, às vezes, de receber apenas o básico. E a casa do vovô, com esse olhar todo carinhoso, porque é uma equipe muito grande, como o professor comentou, né? 95 funcionários, mas nós temos uma equipe multidisciplinar também, que envolve aí desde o médico, né? Que são os geriatras, clínicos gerais, enfermagem 24 horas, fisioterapeuta, terapia ocupacional, assistente social, nutricionista, psicólogo, ou seja, trabalhar com idoso é uma grande responsabilidade, porque a gente, além do cuidar básico, nós temos que oferecer novos horizontes. E lá na casa do vovô, a gente sempre trabalha que lá não é o final da estrada, lá é o começo de uma nova caminhada. Então lá a gente convida a fazer novos amigos, criamos atividades, participamos de projetos inovadores, sempre para trazer a melhor qualidade para essas pessoas que moram ali. Exatamente para ter esse diferencial. E a casa tem atingido esse objetivo. Como também o Alex comentou, nós somos uma das maiores casas de Ribeirão Preto como uma ILPI, né, que é uma instituição de longa permanência para idosos. E nós somos muito requisitados pelos conselhos, tanto o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal do Idoso, a Secretaria de Assistência Social. Eles entendem que a Casa do Vovô se tornou uma parceira para cuidar desses idosos. Então, eu particularmente tive muitas oportunidades de ver coisas bonitas, porque às vezes eu digo que até mesmo na morte a gente encontra beleza. Às vezes, num período de morte, né, por esse processo, a família se reaproxima, há perdão, né, há expectativas para a nossa jornada que continua depois daqui. Então, assim, eu vejo muita coisa bonita na minha profissão, apesar de ser em momentos de adversidades. Tatiane, como é que os idosos, né? Ontem mesmo eu assistia uma palestra, né? E online, porque palestra agora presencial estão suspensas, né? Eu assisti uma palestra online e o palestrante dizia assim, que nós temos 3 grandes ciclos de vida. De 1 aos 25, dos 25 aos 50 e depois dos 50. Olhando para o quadro dos idosos, que são 85, é isso, Tatiana? 85 hóspedes? É isso mesmo, sim. E o que nós perguntamos é que e daí uma das coisas que naquela palestra falava é que depois de uma determinada etapa nós entramos num outro ciclo, né? Que é o ciclo do caminho da volta. Como é que eles se apresentam nessa convivência social? Como é que eles lidam com isso? Como é que eles conversam com você? Porque nós sabemos que a Casa do Vovô faz tudo para que eles tenham uma expectativa diferente perante a vida, né? Mas como é que eles se apresentam? Como é que eles se posicionam? E uma outra coisa que eu fiz essa pergunta, por quê? Porque às vezes no referencial social, as pessoas imaginam a casa do vovô como um fim de linha, que a vida que eles não vão ter vida, não vão ter atividade, ou seja, uma informação um pouco distorcida disso. E é por isso que eu te fiz essa abordagem. Sim. Os idosos que estão lá na casa do vovô, a gente tem vários perfis, né? Perfis, desculpa. E
E tem um idoso que sofreu já bastante. Então, às vezes, lá é o melhor lugar que ele frequentou a vida toda. Então, muitas vezes, outros idosos tiveram uma condição muito melhor durante a juventude ou a fase adulta, e agora na velhice perderam filhos, às vezes cônjuges, e ficaram desamparados. Então, se adaptar também a uma realidade mais simples, de dividir às vezes, um quarto com outro idoso, que é uma pessoa estranha, depois podem se tornar amigos, né? Mas tudo isso também é um grande desafio. A equipe em si trabalha sempre com aspectos positivos, porque esse idoso já é fragilizado, está fragilizado o tempo todo, quando ele chega na instituição. E é um trabalho a longo prazo, porque a gente precisa tanto de intervenções, às vezes medicamentosas, precisamos de terapia com a própria psicóloga, fortalecer vínculos, às vezes, de familiares, né? Para poder aproximar a família. Isso é um grande desafio, porque às vezes, durante uma vida toda, não foi construído esse vínculo. E aí, quando chega na velhice, né, nessa fase aí mais difícil para o idoso, a família não está mais presente. Mas esses idosos que estão lá na casa do vovô, nem todos têm essa visão. Muitos, por exemplo, a gente tem idoso que quer trabalhar, que está fazendo curso de corretor de imóveis. Nós temos um idoso que já tirou a habilitação, renovou a habilitação. Ele não vai usar essa habilitação, mas ele quis renovar. Ele passou no psicotécnico, ele fez a prova. E tudo isso a gente sempre ampara, acompanha, orienta, leva com o motorista, busca. Levamos em períodos, né, diferentes da pandemia, levamos para shopping, passeamos. Enfim, a gente faz de tudo para que a vida siga um curso normal, né? A gente tem idoso que quer namorar, não quer casar, só quer namorar. Tá certo. Então, hoje o perfil do idoso, ele mudou bastante. E esses profissionais têm que ter afinidade com esse trabalho. Lá a gente tem muita sorte, porque a nossa equipe é muito boa. Nossa equipe de enfermagem é muito carinhosa, é quem dá o banho, é quem troca, é quem convence de tomar o remédio que ele não quer no dia. Às vezes está emburrado, falando que vai comer. Enfim, se você não tiver amor, carinho, paciência, você não serve para trabalhar com esse idoso. E lá a gente tem uma equipe bem afinada, viu? Tanto que a instituição Sociedade Espírita, né, 5 de setembro, ela tem uma fala que nós precisamos levar isto conosco para a história. Porque quem fala desse jeito já fala com amor. Tanto que o nome que a nossa instituição é reconhecida é como Casa do Vovô. Esse vovô, ele vem carregado de um amor, ele vem carregado de uma doação, ele vem carregado de algo muito grande, muito belo, né? Então, às vezes isso passa desapercebido para muitos, mas é Casa do Vovô. Olha que coisa maravilhosa. E da vovó também. É bom colocar assim, né? E da vovó. Vovó. Alex, eu vou fazer uma pergunta para você que está como gestor da Casa do Vovô há 2 anos. Ser gestor de uma instituição é diferente que ser gestor de uma empresa? E já vou aproveitar e já vou colocar para você uma questão em seguida e vou te dar exatamente 3 minutos e meio para você começar a construir a tua resposta, porque nós vamos, em seguida, terminar esse primeiro programa e continuamos no próximo programa Visão Espírita, conversando sobre a Casa do Vovô, após a fala do Alex. Alex, por favor. Bom, uma instituição sem fins lucrativos, ela é diferente de uma empresa privada. Por quê? Porque ela não visa o lucro. Então, nós buscamos a famosa sustentabilidade financeira. Então, nós sobrevivemos através de doações, através de eventos que, infelizmente, esse ano não teve,
E hoje o carro-chefe da instituição é através da destinação via imposto de renda, que as pessoas físicas e jurídicas podem destinar uma parte do imposto de renda para manter a instituição. Veja bem, eu estou falando destinar, porque antigamente falava assim, doar, mas não é doar. O imposto você vai ter que pagar de todas as formas, então você destina uma parte para poder manter a instituição. Então, uma da missão da Casa do Vovô é manter a instituição, a sustentabilidade financeira, fazer a máquina girar, honrar com todos esses pagamentos desses 95 funcionários, honrar com o pagamento dos fornecedores. E hoje a Casa do Vovô ela serve como exemplo para outras instituições, principalmente na parte de captação de recursos, porque a gente está se profissionalizando, porque antigamente as instituições elas não tinham esse olhar de ter uma captação de recursos, porque elas sobreviviam de doações. Sobrevive hoje as doações, elas continuam, mas a instituição ela é parceira do governo, então ela faz o que o governo não pode fazer, então tem uma parceria e com isso tem uma destinação de recursos para a instituição manter e atender esses idosos. Então, assim, basicamente tem muito mais para se falar, mas basicamente é isso. Alex, nós vamos chegando no final desse primeiro Visão Espírita, dizendo que o próximo nós já vamos começar com você, para que você nos ajude a entender como é que é iniciar o dia, aproveitando que o Vladimir nos colocou do orçamento, nós fizemos uma conta rápida aqui, né, na calculadora, abrir todo dia a Casa do Vovô, hora que ela dá 00:01, ela tem um compromisso do diário de R$14 mil. 365 dias do ano, porque a Casa do Vovô existe 365 dias do ano, prestando um serviço para a sociedade de Ribeirão Preto ao longo de 47 anos. Né? Então, é algo que precisa ser destacado, lembrado, e trazer todos de Ribeirão Preto que vão fazer o seu imposto de renda para colaborar e contribuir, destinando à Casa do Vovô, aos projetos de idosos, parte do seu imposto de renda. É isso, Alex? Isso. As pessoas físicas, elas podem destinar no ano contábil, a gente fala de um ano contábil, até o último dia útil do ano, nesse ano, se for até dia 29 de dezembro, 6% do imposto devido para a instituição. Se ela quiser fazer no ato da declaração, ela destina para o fundo 3% e depois o fundo repassa para a gente através de projetos. Tá? E segundo os dados da ACI, Ribeirão Preto tem um potencial muito grande para as pessoas fazerem essa destinação. As pessoas jurídicas, algumas empresas, principalmente as grandes, já têm essa visão. Mas a gente também tem casos de empresas que são do lucro real, mas não fazem a destinação por não conhecer as leis. O Visão Espírita se solidariza com este trabalho e nós vamos achar um jeito de começar já neste programa Visão Espírita, começar a explicar, ajudar o nosso telespectador a entender isso. Eu vou agradecendo ao Vladimir, agradecendo ao Alex, agradecendo a Tatiane. O papo, quando é gostoso, o tempo voa. Muito obrigado a vocês. Conto com vocês no próximo Visão Espírita. E, amigo telespectador, pense comigo. Me permitam mudar um pouco o português. Quem somos os responsáveis pelos nossos idosos? Quem somos os responsáveis por aqueles que estão buscando um conforto, um caminho e um acolhimento em uma instituição que os recebe? Tenho certeza, somos todos nós. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.